Estamos aqui em mais um episódio do HanaCast, o podcast da saúde e do seu bem-estar. Meu nome é Ana Paula Ramos e eu sou sócia fundadora da Hana Consultoria. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância para todas as empresas brasileiras, a nova atualização da NR1, que agora traz diretrizes específicas voltadas à saúde mental no ambiente de trabalho. E para isso contamos com uma convidada para lá de especial. Hoje temos a honra de receber a doutora Cássia Fernanda Pisotti, sócia das áreas trabalhistas e ESG, do renomado escritório de advocacia Demarest. Com forte atuação em consultoria trabalhista, individual e coletiva, ela é reconhecida pelas principais publicações jurídicas do Brasil e do mundo. Cássia, seja muito bem-vinda a mais um episódio do HanaCast. Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite. E, enfim, espero que a gente tenha um bate-papo leve para falar sobre as alterações da NR1. As empresas têm ficado bastante preocupadas e estou aqui à disposição. Muito obrigada, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Doutora, para começar, eu queria falar um pouquinho da minha história, né? Porque antes de fundar a Hana, aliás, no início ali da minha vida acadêmica, fiz direito, me formei, acabei fazendo cursos de especialização na área do direito público e depois eu larguei tudo isso para trabalhar com saúde suplementar, no ramo de seguros, né? E é onde eu me identifiquei. Eu falo que eu sou advogada de formação e consultora em saúde de coração, porque foi assim, se desenvolvendo a minha vida profissional. Então eu queria começar que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar à área trabalhista e ESG do escritório Demarest. Bom, vamos lá. Na verdade, eu comecei fazendo jornalismo. Olha que incrível. Fiz 2 anos de jornalismo e, num determinado momento, por uma questão financeira, eu resolvi prestar a FUVEST. E prestei direito e acabei entrando na FUVEST. Nossa, Largo São Francisco, que emoção! No terceiro ano de jornalismo, então eu parei de cursar o jornalismo e comecei a cursar direito. Eu acabei, depois de um tempo, indo fazer estágio no terceiro ano. Nessa área mesmo, trabalhista? Não, na verdade, eu fui estagiar num consórcio. Esse consórcio, ele sofreu uma intervenção do Banco Central. Sim. E quando ele foi para o processo judicial de liquidação, eu passei a trabalhar para o Banco Central em várias liquidações extrajudiciais. Terminaram as liquidações nas quais eu estava trabalhando, Sim. Fazendo estágio. E um determinado dia, um estagiário, um amigo de classe, ele veio dizer para mim que ele estava saindo do Demarest e perguntou se eu queria mandar o meu currículo. Eu falei, claro, quero. E foi assim que eu fui para o Demarest. Mas eu comecei no Demarest como estagiária na área civil. Nossa, que incrível. E eu passei para a área trabalhista no 5º ano de faculdade. Eu queria, na época da faculdade, eu queria ser delegada de polícia, olha. Ai, que... Coisas de estudantes de direito. Existe, né? Aquele romantismo, né? Sim. O idealismo, né? Sim. E quando eu comecei a fazer o trabalhista, eu comecei a me apaixonar pelo trabalhista. Ele tem a mesma característica de histórias de vida que o criminal tinha. Eu me especializei Sim. em criminal na faculdade, em penal, e ao mesmo tempo o trabalho, ele é a base de tudo. Sim. Então, quando você começa a trabalhar com direito do trabalho, você não olha só remuneração, cargos e políticas internas e deslocamento de empregado, Sim. formas de incentivos, mas são relações humanas, e individuais e coletivas. Então, eu acabei me apaixonando
eu atuei muitos anos, no começo da minha carreira, com as grandes ações de responsabilidade civil por acidente e doença do trabalho. Então, eu acabei, na época, eu vivia em reuniões com médicos, eu comprei livros de medicina, coisas de Cássia. Eu, quando vou Adoro. fazer uma coisa, eu tenho que estudar. Adentrar mesmo, para Eu poder tenho que falar com estudar. propriedade, né? Exato, para não falar besteira. Isso, Então, eu comprei livros de pneumologia, de audiologia Ai, que clínica, incrível. estudava livros sobre doenças osteomusculares e me aproximava de médicos renomados para aprender sobre Sim. isso, né? Trabalhei, então, por muitos anos olhando isso e, enfim, hoje eu faço tudo em matéria de direito do trabalho, individual e coletivo. Eu gosto muito também de direitos coletivos. Eu gosto muito de negociação, de relações trabalhistas, negociação com sindicatos. E toda a parte de medicina e segurança do trabalho sempre foi algo de muito interesse para mim. De muito interesse, porque as demandas, elas sempre existiram e nós tivemos ondas ali na década de 1990, era o boom da perda auditiva, depois começam os casos de Leri Dort. Há muitos anos, um médico disse para mim o seguinte, pode ser que eu não esteja aqui, ele já era um senhor, mas no futuro, essa discussão ela vai se reverter para a questão de doenças mentais. Nossa, já tempos passados, olha que incrível, né? Isso. Que visionário, né? Há muitos anos. Ele tinha estado na Itália e ali a discussão já começava na Europa, né, quando ele me disse isso. Enfim, então, eu atuo tanto na parte de investigações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, defesa das empresas nas autuações. Ah, incrível. Contencioso, tanto o coletivo, inclusive, né? Porque nós temos ações coletivas, né? Com esse tipo de foco. E o direito do trabalho, ele é tão rico, né? Eu acho que muita gente pensa, o trabalhista, ele é, de certa forma, um pouco discriminado, mas porque as pessoas não sabem que o trabalhista é um mundo. Sim. A quantidade de temas... É verdade. E durante muito tempo foi estigmatizado, assim, porque... olha, sempre o empregador que tem razão, né? Eu acho que durante muitos anos ouvia-se isso, né? E hoje em dia... Sim. Até por conta de protecionismo. Exato, eu lembro assim. Mas, enfim... Como eu comentei, né? O trabalho, ele é a base de tudo. Sim. Então, é tudo. É verdade, né? É verdade. Sem trabalho, a sociedade capitalista, ela não existe. E nem a não capitalista. Né? Com certeza. Sem o trabalho, nada existe. Sim. Então, enfim, eu acabei me apaixonando pela área, eu acho que não existe monotonia, cada dia nós lidamos com um tipo de assunto, não existe resposta pronta para nada, né? Então, fala-se muito de inteligência artificial, mas nenhum caso é igual ao outro. As análises humanas, né? Sempre existe técnica e humana. Uma nuance diferente, não existe resposta pronta. É verdade. Eu, quando comecei a advogar, eu era tão bobinha que eu achava que eu ia criar os meus modelos de resposta, de petições, e que um dia eu ia estar tranquila, mas isso nunca aconteceu. É só usar esse corpo de porque petição, nunca, só mudar a qualificação das partes, né? Não, isso não... Não, porque os fatos são diferentes, as nuances são diferentes. Nunca, né? Entendi. É bem envolvido o aspecto humano, né? Bem envolvido. Sim. É verdade. E é de alta complexidade. Uma solução para um caso, ela não é a mesma, nem chega perto para um outro caso,
né? Porque tem sempre esse elemento variável Sim, que é o ser humano, exatamente, a né? análise disso. Perfeito, muito perfeito, Cássia. Cássia, a Hannah, ela desenvolve, tem uma preocupação muito grande os aspectos preventivos, né, a qualidade de vida, e especialmente na nossa carteira de clientes, a gente vem muito preocupado com o início de vigência aí da NR1, que vai começar agora em maio de 2025, né? Sim. E eu queria, com toda a sua expertise, que você pudesse explicar para a gente, até de uma forma simples, o que é a NR1 e qual que é a importância dentro da segurança e saúde no trabalho. O que você tem a dizer para a gente? Pode ser alguma coisa bem simples, né? Qual que é a sua visão? O que é? Olha, Ana, a NR1 existe desde 1978. Eu tinha 7 anos de idade. Estou Incrível. contando minha idade aqui. Tá maravilhosa. Eu tinha 7 anos de idade quando a portaria 3.214 ela foi editada pelo Ministério do Trabalho. E ela veio sofrendo várias modificações ao longo dos anos. A NR1, ela era uma NR mais basal. Quando ela é concebida, ela traz a base ali das demais NRs. Seria o alicerce, assim. Que, para quem não sabe, NR é norma regulamentadora. Exato. Né? Ela era ali um alicerce. Ela tratava, inclusive, da questão de funcionamento das empresas, né? Quem tratava da questão de mapeamento de riscos era a NR9, aquela que obrigava as empresas a terem o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Certo. Em 2022, foi janeiro de 22, o PPRA ele é substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Mas, Cássia, PGR e PPRA não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O objetivo do PPRA e do PGR, ele é muito parecido. Que é mapear o risco e prevenir. Adotar medidas de prevenção. Ou minimização ou eliminação. Mas o PGR, ele traz regras mais robustas de gerenciamento de risco. E, além disso, ele vem abordar as questões de risco ergonômico e mecânico. Porque o PPRA, e muita gente não sabia disso, Sim. Ele era basicamente para você identificar o risco biológico, o risco químico e o risco físico. Seria, assim, riscos ambientais, então. Riscos ambientais. De uma forma geral. Então, nós estamos falando de risco físico, por exemplo, eu tenho calor, tenho ruído. Certo. Risco químico é exposição a produtos químicos. E o risco químico, biológico, exposição a bactérias, a vírus, doenças infecto-contagiosas, etc. Era isso que você colocava no PPRA. Cometia-se até um erro de achar que no PPRA eu também deveria identificar riscos de acidentes, mas não. O PGR, ele introduz a obrigação de você identificar os riscos mecânicos, portanto, riscos de acidente de trabalho, e os ergonômicos, que também não deveriam constar do PPRA. Isso em 2022 passou a acontecer. E agora vem uma nova mudança, grande mudança, que é o foco na doença mental e a inclusão de riscos psicossociais como riscos também a serem identificados, graduados e gerenciados.
Então, você destaca realmente como um incremento significativo para 2025, justamente esses dois, que é a saúde mental e, desculpa, o outro... É o foco na saúde mental e você identificar os riscos psicossociais. Tá certo. Porque até então, né, então, só fazendo uma recapitulação, antes eu tinha o PPRA, onde eu identificava risco químico, físico, biológico. A partir de 22, o PGR substitui o PPRA e você passa a ter que incluir também riscos mecânicos e ergonômicos. Perfeito. E a partir de agora, dia 25 de maio, você também tem que identificar os riscos psicossociais. Legal. Ficou claro. Doutora, a NR1, ela é uma norma geral ou ela tem especificidades assim para determinados setores? Não, ela é uma norma geral, ela só traz algumas regras mais simples para microempreendedor individual, para MEI, correto, para microempresa e para as empresas de pequeno porte. Tá, né? Para isso é diferenciado. Isso é diferenciado. O MEI, ele não, ele fica desobrigado de elaborar o PGR. Tá. E existem umas fichas de instruções sobre riscos e medidas de prevenção que o Ministério do Trabalho ele vai direcionar para os MEIs. A pequena, a microempresa e a empresa de pequeno porte, se ela for classificada em risco, grau de risco 1 e 2, a maioria Sim. grau de risco 1 e 2, tá? É pelo Código Nacional de Atividade Econômica, né? Você vai na NR4, certo. E ali ela traz a lista dos códigos quinais e o grau de risco respectivo. Né? Se ele for grau de risco 1 ou 2, ele só tem que declarar, claro que se for verídica a informação, que ele não tem risco químico, biológico e nem físico. Ele declara no próprio PGR e ele fica desobrigado de ter elaborar o PGR. Né? Se ele, sendo risco 1 ou 2, declarar que além de ausência de risco físico, biológico e químico, ele também tem ausência de risco ergonômico, ele fica desobrigado de ter que elaborar o Programa de Controle de Saúde Ocupacional, o PCMSO. PCMSO, tá. Que seriam os admissionais, periódicos, demissionais. Tá. Não significa, obviamente, que as regras das NRs não se apliquem para essas empresas. Mas para efeito de elaboração do PGR e do PCMSO, eles podem se eximir da obrigação, porque a própria lei, ela traz, né, a própria portaria, ela traz ali requisitos para que desobrigar essas empresas menores de elaborarem o PGR. Ótimo. E, doutora, qual a relevância dessa inclusão, né, desses termos? Assim, algumas são óbvias, né? Quero ver se a gente tem alguma coisa a mais para falar em termos práticos, assim, para empresa e colaborador. Né? Eu particularmente veio de uma geração em que não tinha muito, o ambiente era tóxico, teu chefe era tóxico, né? E você se guiasse, tinha excesso de atividades e isso causava um cansaço e até alguns distúrbios que nem eram às vezes diagnosticados. Era assim que era, né? Então, assim, o que você vê como um grande ganho com o início da NR? Eu não sei se eu diria que é um ganho. Eu acho que o intuito dessa alteração é louvável, é importante, porque quando se fala de saúde, não falar em saúde mental não faz qualquer sentido. Sim. Né? Porém, eu tenho uma preocupação que é a questão da mensuração. Você tem um ambiente ruidoso,
acima dos limites legais de tolerância, Me parece objetivo, né? Sim, o seu decibéis ali. Exato, você vai para decibelímetro X. Tranquilo. Ergonomia, você tem ali Sim, todos os parâmetros biomecânicos, você tem como aferir. Sim. Se o mobiliário, se o tipo de movimento é anti-ergonômico, é repetitivo ou não. Na questão da saúde mental, qual que é o fato gerador? Sim. Qual que é o fato gerador do risco psicossocial? Que tipo de desdobramento também, né? E que tipo de desdobramento? É verdade. Imagino que é um leque, né, de situações. É um leque. E tudo aquilo eu acho que a gente precisa adjetivar. Tudo que a gente precisa adjetivar é porque é subjetivo. Então, o Ministério do Trabalho, ele diz, por exemplo, riscos psicossociais, como, por exemplo, questão de assédio moral e sexual. Né? Em alguns locais, você vê pessoas falando e o próprio Ministério do Trabalho em excesso de trabalho. Você percebe que trabalho excessivo é um adjetivo. É verdade. O que é trabalho excessivo? De novo, como dimensionar? Como dimensionar? Quantificar, né? Difícil. E um determinado tipo de trabalho excessivo, ele pode ser ou não necessariamente, pior do que um outro trabalho que não é excessivo, mas que envolve outros fatores. Que te desgasta, às vezes, até mentalmente, fisicamente, mentalmente, é muito vago, né? Assédio moral e sexual. Você indicar que você tem um risco de assédio moral e sexual na sua empresa, num documento... Eu estou achando que vai ter. Exato. Ou seja, o fato aconteceu. Exato, Ana. Qual é a ação, né? É futurologia. É futurologia, sim. Porque se você já teve esse risco, com certeza, se você é uma empresa séria, você já endereçou. Exato. E o assediador não está mais na sua empresa. Agora, você dizer, olha, pode acontecer assédio moral e sexual na minha empresa, ou excesso de pressão, metas difíceis de bater, é tudo tão subjetivo. E eu fico muito preocupada, Ana, porque eu tenho visto... Você sabe que tudo acaba virando um comércio, né? Como é que é? Criando dificuldade para vender facilidades. Então, Criando situações sabe aquela difíceis história, de diagnosticar. Teve uma época que a gente tinha que ter, faz tempo isso, que a gente tinha que ter um kit de primeiros socorros no carro. Isso é carro. Emblemático, Você lembra disso? Sim, nossa, que muito. Saiu todo mundo para comprar esse kit. É verdade. Né? É verdade. E depois não precisava mais do kit. Então... quando essa questão de PPRA na época, né, ela fica mais intensa, latente, é verdade. A gente via coisas assim do tipo, elabora o PPRA, aromaterapia, florais de bar, né? Cromoterapia. É verdade. E a gente pegava, na época, certos PPRAs, eu não estou querendo generalizar e nem parecer antipática, mas a gente pegava, era uma cópia da NR9, sem endereçar ali tudo que você tinha que endereçar. A fiscalização do trabalho, em alguns casos, dizia, esse teu PPRA que não serve para nada, né? E agora a gente tem visto empresas fazendo PGR. Sim. Né? Na minha época também nós negociávamos o PPRA e o PCMSO, ou seja, vinculado ao plano de saúde, nós oferecíamos para as empresas durante muitos anos. Depois isso foi sendo separado, mas era como se fosse um combo, sabe? Saúde odonto, era saúde odonto, PCMSO, PPRA. Muitas empresas, elas... sou especialista em PGR. Eu acho que, assim,
Em primeiro lugar, é algo que começou agora. Sim. Essa questão do risco psicossocial, então não tem especialista. Deve ser elaborado por profissional com formação em psicologia, neuropsicologia, engenharia. E medicina do trabalho, mas eu não vejo como, na parte de risco psicossocial, você não ter especialistas em doenças mentais, né? E, além disso, eu acho que criar uma metodologia para se fazer levantamento, em vez de, eu quero fazer um PGR bem completo, e daí eu vou e coloco tudo quanto é risco. Risco de assédio moral, risco de assédio sexual, risco de estafa por excesso de trabalho, fazendo futurologia, isso é algo perigosíssimo. Sim. Porque quando você insere isso nesse documento, você está reconhecendo que você tem um problema. Sim, com certeza. Eu não quero dizer com isso que a empresa não deva fazer o levantamento. Aliás, ela tem que fazer porque ela é obrigada a fazer. Sim. E ela é obrigada a gerenciar esse tipo de risco. Mas fazer o PGR é algo que deve ser feito com orientação jurídica. Isso é muito importante. Tem que ser feito. Porque eu ia até te perguntar assim, se existe alguma estrutura recomendada. Eu acho que um suporte jurídico já é um bom começo. A gente tem feito reuniões com clientes, inclusive com empresas que vão elaborar o PGR, mas para estabelecer qual que vai ser a metodologia para levantamento de informações. Interessante. Né? Para poder realmente ter um plano de ação, de gerenciamento, para que o ambiente de trabalho seja saudável, não tóxico. Possível. Aliás, essa é uma obrigação que existe desde a CLT. Verdade. Você manter um ambiente livre de assédio. Verdade. Muitas empresas têm políticas obrigando todos os seus colaboradores a terem um ambiente livre de assédio. E por isso que eu acho que eu ter que listar os riscos psicossociais no PGR não vai dar um retrato fidedigno, porque eu estou falando de coisas, inclusive, intangíveis, impalpáveis. Sim. Mas eu acho que é uma forma de relembrar as empresas de que elas têm que estar atentas a essas questões. Incrível. E olha só, você falando desse amparo jurídico, né? Nós da Hana temos nosso outro lado, que nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Liderada por psicólogos, mas que tem aí preparador físico, coaching financeiro, psiquiatras, que você pode imaginar, nutricionistas, né? Então, nós, muito antes do advento aí de que, olha, vai entrar em vigor em maio, nós já atuávamos com perfil epidemiológico voltado às questões psicossomáticas dentro das empresas, né, via web. Nós mapeamos a população, separando os possíveis estressados, depressivos, o que mais pode ser analisado, e a gente tem um plano de ação para isso, né, para que todo o staff se sinta acolhido e a empresa com respaldo de uma consultoria com um olhar para a saúde. Separamos os casos pontuais e os casos de atenção contínua, né? Então a gente monta um programa bem aparelhado para a gente trabalhar em cima dessa massa, né? Não só visando o sinistro, mas visando a qualidade de vida, porque a gente fala que a gente trabalha com saúde, mas muito também com a qualidade de vida dos beneficiários que são assistidos pela Hana, e tem tudo a ver, porque sem o apoio jurídico, realmente, a gente fica meio manco nessa questão. Então, eu achei fantástico o que você falou. Eu queria te perguntar assim, na prática, quais são os maiores desafios que você acredita que as empresas vão enfrentar
para implementar essas mudanças? Você acha que elas vão ter desafios? Porque nós vemos pela carteira de clientes que existe uma ansiedade. Quando a gente fala, olha, nós temos documentação do trabalho que vem sendo desenvolvido, é óbvio que a nossa documentação não se compara a uma documentação assim de cunho jurídico, mas temos fotos, temos os resultados de perfil de saúde, gráficos, né, das respostas do perfil de saúde, sempre preservando a questão do sigilo, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, sigilo médico, tudo isso. Então, assim, o que você acha? Qual que vai ser o maior desafio? Porque os nossos clientes estão, sim, nós estamos fazendo já há tempos, mas e aí? De verdade, o que vai acontecer? Que medo que eu preciso ter? Encontrar empresas que contem com especialistas para se evitar a axiologia, Tá. né? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é estabelecer um método para que no preenchimento do PGR, você coloque algo. E daí essa é uma impressão muito minha. Tá. Você vai listar se for algo institucionalizado. Tá. Se você tem uma empresa que não tem uma cultura institucionalizada, e hoje em dia você não vê mais empresas que têm cultura de terror, muito pelo contrário. As empresas sérias, elas não toleram certos tipos de comportamento, né? Hoje não toleram mais. O mundo mudou, felizmente, muito. E é uma coisa incrível, porque tem coisa que você fala assim, como que eu vou explicar que não pode se comportar dessa forma ou daquela forma, né? Poxa, é tão óbvio, né? Às vezes não é, às vezes parece que não é tão óbvio, né? É óbvio. Mas as empresas, elas têm... Eu acho que o desafio de ter uma cautela para elaborar o PGR, para não cair nisso, vou listar tudo que eventualmente pode acontecer. Vou atirar para todos os lados, tá? Né? Inclusive ligado a conflitos individuais. Por quê? Pode acontecer um conflito individual em qualquer empresa? Pode. Como é que eu vou identificar isso? Né? Eu acho temerário você colocar no teu PGR um risco que pode ou não acontecer e que você não tem como empiricamente demonstrar que ele existe e mensurar, né? Até porque no PGR você tem que dizer qual que é o grau de risco. Sim. Como é que você vai... Eu acho ali difícil já preencher. As empresas têm um desafio do tempo. Porque dia 25 de maio... Contra o relógio, né? Estamos correndo contra o relógio. Muitas reuniões precisam ser feitas, muitos exercícios, análise de dados, depois a revisão por um profissional especialista, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico. Sim, com certeza. E então esse é o primeiro desafio que eu vejo. O segundo desafio que as empresas têm é olharem com um olhar muito especial, terem canais de denúncia com apuração independente, para solucionar eventuais conflitos e endereçar, fazer treinamento anti-assédio com todos os empregados. Incrível isso. Por quê? Porque, do contrário, ela vai acabar, em algum momento, tendo que enfrentar alguma discussão judicial voltada a compeli-la a inserir esse tipo de risco no PGR. Entendi. Porque esses casos, eles são apurados pelo Ministério Público do Trabalho, que vem e, quando detectada alguma situação de assédio, ele propõe a assinatura de um termo de ajuste de conduta, com multa ali ajustada para o caso de descumprimento, multas altas. Se a empresa não aceitar assinar esse termo de ajuste de conduta,
o Ministério Público ele ingressa com uma ação civil pública, pleiteando danos morais coletivos em valores bem sensíveis e relevantes. Então, existe o risco financeiro, reputacional, de atratividade de pessoas, porque ninguém quer trabalhar em empresa com má com fama. essa imagem, sim. E, portanto, é importante que as empresas elas tenham esse olhar preventivo para administrar qualquer situação, acompanhem as pessoas de perto, isso é muito importante, mas não porque nesta empresa eu tenho um risco psicossocial específico. Se você não teve nunca nenhuma situação, ou se você teve e está resolvido, você não tem ali um risco psicossocial. É esse que eu acho que é um dilema aí do PGR. Entendi. Né? E como que você acha que a NR1 ela muda essa fiscalização, assim, antes mesmo de termo de ajuste de conduta, um passo antes, assim, de que forma que vai haver essa fiscalização, de que forma que eu, empresário, posso provar de que eu estou em conformidade com a legislação? Bom, a fiscalização do trabalho, ela pode tanto analisar se o teu PGR ele cumpre os requisitos da NR1, como eles podem fiscalizar se as medidas de controle estão adequadas. Correto. Então, eles podem analisar tudo isso, independentemente do Ministério Público. É que quando se identifica que as medidas de controle dos riscos, e aí falando de todos os riscos, elas ou são ineficazes, ou a empresa já foi na medida paliativa antes de ir na medida mais efetiva, ou a empresa não comprova que ela não tem condições de implementar a medida que é mais eficaz. Nessas situações, geralmente, o Ministério Público do Trabalho se envolve. Né? Porque daí é um procedimento investigatório que ele dura bastante tempo para todos os levantamentos serem efetuados e tal. Né? Mas, por hora, a empresa tem que ter o PGR, tem que estar de acordo com a NR e tem que ter o cuidado para não... Até preventivo, né? Até preventivo, sim, de forma preventiva. É preventivo. É verdade. É preventivo, porque o que você colocar ali é reconhecimento de uma situação, né? Vou colocar meu ambiente é tóxico. Como é que eu vou me expor dessa forma? Minhas metas são muito agressivas. Exato. Eu tenho prática de assédio moral aqui na minha empresa. Porque isso é recorrente, como é que pode? Então, não dá. Eu fico muito preocupada. Até pelos PGR que eu tenho visto, né? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a sua resposta, mas eu quero ouvir com a sua expertise, né? Tudo isso marca um momento, assim, apesar das dificuldades, que a gente falou um pouquinho, né? De criar dificuldade para vender facilidade, da futurologia, né? Que você falou muito bem aplicado. A gente está com uma tendência a um olhar muito mais humanizado, né? Assim, pelo menos assim, uma pessoa como eu que vem de décadas aí em que não era bem assim, né? Eu sou muito da área de humanas, sou muito assistencialista. A Hana é muito assim, a filosofia dos nossos colaboradores, ela é assim, a gente trata assim de forma a acolher, não é só porque a gente trabalha com saúde, porque a gente se coloca no lugar do outro, né? Então eu vejo assim, não vejo uma nuance, eu vejo uma forte preocupação do aspecto humano, né? Sim. Isso é óbvio, né, para você também. A gente vem numa crescente. Sim, e eu, infelizmente, quando nos meus primeiros anos, eu trabalhava num ambiente, enfim, que eu não gostaria de ter um filho meu trabalhando nesse tipo de ambiente. Correto. Né? Então, a gente aprendia com os nossos pais que a gente tinha que ser resiliente, que a gente tinha que ser obediente, por maior que fosse a barbaridade de tratamento. É verdade. Né?
E felizmente, coisas que eram até admiradas, elas passaram a não ser mais admitidas. Aceitas, né? É como aqueles chefes austeros, né? Eu mesmo passei por uma situação em um plano de saúde há muitos anos atrás, em que na frente de todo mundo, porque eu tinha deixado de fazer algo que eu entendia que não era para eu fazer, eu fui bem exposta, né, na frente de todo mundo, né? Sim. E ela falou um palavrão muito grande, a minha líder da época, né? Assim, você vai para aquele lugar, e eu quase falei, eu posso almoçar antes? Sabe? Porque eu fiquei numa situação assim, eu posso almoçar antes? Porque era isso, minha mãe ensinou. Então eu fiquei amedrontada e fui pro banheiro chorar, dizendo, será que eu vou embora? Peço demissão, mas eu preciso do emprego, né? Então isso não se admite mais hoje, né? Não. Isso não se admite. Não vou dizer nem que não aconteça. Ah, sim, lógico. Mas a gente ainda continua lidando com o ser humano, sim, né? Sim, na maioria, eu entendo o fato é que não é mais tolerado. Né? Na maioria das empresas, não é. E é geracional também não ser mais tolerado. As pessoas estão muito antenadas já, de que forma que eu vou reaver essa situação, isso não é justo, vou buscar justiça, sim, né? Sim, porque alguns ambientes, você via pessoas gritando, sim, pessoas... Palavrão. Adjetivos, Exato, sarcasmos, Exato, ironias... Eram ambientes extremamente agressivos. É verdade. Perniciosos. É verdade, perniciosos também acho. Eu sempre tomei muito cuidado, porque eu experimentei essas situações desde os meus 18 anos, quando meu primeiro trabalho... Quando entrou no mercado de trabalho, né? Já vivenciou, né? Eu já vivenciei, e tinha amigos que vivenciavam também. Eu sempre tomei muito cuidado para nunca ser esse tipo de gestor. Sempre tomei o máximo de cuidado. Porque, na minha opinião, as pessoas elas têm que ter prazer trabalhando. Sim, eu vou para lá, né? Nós, elas inclusive, têm que querer. Entrevistamos aqui, num outro episódio, um especialista, né, o Gustavo Sutti, e ele falava assim, Ana, eu adoro segunda-feira, e eu acho que a gente tem que promover ambientes de trabalho em que a pessoa chegue, que legal que é segunda-feira, né? Exatamente. É possível ser feliz no trabalho, a gente até falou bastante sobre isso, que converge aí com tudo isso, porque se eu tô feliz, eu tenho a saúde mental, pelo menos, estou alimentando ela de uma forma positiva, né? Sim. Doutora, me diz uma coisa, quais os conselhos que você daria para as empresas que ainda não começaram a se adequar à nova NR e querem promover um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável? Corram. Ah, adorei! Adorei! Corram, procurem Adorei. Parceiros muito bom. Sérios. Como o Demarest, como a Hanna. Exato. Muito bom. Experientes. Envolvidos, né? Evitem empresas que se dizem especialistas, mas não apresentam uma equipe de especialistas. Verdade. É fundamental ter pessoas que sabem o que elas estão falando com propriedade, né? É verdade. Na questão de saúde. E quem ainda não criou os seus treinamentos anti-assédio, os seus mecanismos de controle, canal de denúncia, é necessário fazer. É necessário fazer para vocês amanhã não terem aquela situação de você não listou risco de assédio no teu PGR, mas agora você vai ter que listar por força de ordem judicial, porque detectou-se uma X situação que acabou acontecendo. O conceito muito da justiça, do trabalho e da fiscalização e do Ministério Público é o de que você tem que fiscalizar o teu ambiente de trabalho. Não se aceita que o empregador diga, eu não sabia disso. Né? Então, é isso, é trabalhar de perto com as pessoas e promover mesmo, se aproximar, eu acho, das pessoas com quem a gente trabalha. Muito bom. Saber, né?
para saber Para da saber, vida né? delas, Quantos casos que a gente inclusive. ouve? Eu não sabia que, né? Sim, Depois, às vezes, numa atitude extremada que você vai perceber, você vai entender que você poderia ter estendido a mão, né? A gente fala sim. muito isso e a As gente pessoas dão sinais. pois é, no Janeiro Branco e no Setembro Amarelo, a Hana trabalha fortemente, né, na atenção à saúde mental, mas no decorrer de todo o ano a gente também tem ações aí bastante incisivas dentro dos nossos clientes. Muito importante. Doutora Cássia Pisotti, muito obrigado. Foi um Cássia, né, prazer. É, tirando o seu doutora eu ia com te todo o falar, ô, carinho, porque doutora. eu vi o carinho que você trouxe, a didática das suas palavras, né? Então, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, o seu precioso tempo, porque eu sei que você é uma profissional muito diferenciada, né? Com alto quilate, Super assim. obrigada. Então, assim, nossa, foi um privilégio muito grande para a Hana, para os nossos clientes e para todas as pessoas que nos ouvem ouvi-la. Muito Foi um obrigada prazer. mesmo, Obrigado pelo obrigada mesmo. convite. Obrigado, Cássia, obrigadão. E se você está ouvindo e quer saber mais como implementar um programa de saúde mental sério e alinhado com as novas diretrizes da NR1, entre em contato com a gente. A Hana está preparada para ajudar a sua empresa a transformar cuidado com resultado. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada.